Gente, nós vamos entrevistar agora o técnico do Clube do Remo, Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira, que já entrou no nosso estúdio, está aqui com a gente. Essa entrevista ao vivo você vai conferir na Rádio Liberal Mais 98.9. É a primeira vez que o técnico dá uma entrevista exclusiva em Belém, desde a sua chegada no mês passado. E a gente vai estar ao vivo no YouTube de oliberal.com também. Você vai poder acompanhar essa entrevista, tá? Quem está na rede, na Rádio Liberal FM, segue com a programação. Logo depois do intervalo comercial na Liberal Mais, a gente vai começar essa entrevista com o técnico, o Antônio Oliveira, que está aqui com a gente e junto com o seu assessor, né, junto com a assessoria de imprensa, a quem eu quero agradecer, a Samara e a diretoria do Clube do Remo, por ter permitido que o Antônio Oliveira desse a sua primeira entrevista para a gente aqui do Grupo Liberal. Ele já passou ali pelas redes sociais, né? Porque aqui é o combo, viu, mister? Não vou chamá-lo de professor, que a produção disse que o senhor não gosta de professor. Não tem nada. Nunca disse que não gostava. Percebo até, antes de mais, bom dia. Percebo até, porque é uma forma respeitosa, e eu também já conheço, porque já estou há muitos anos aqui no Brasil, uma forma carinhosa e respeitosa de alguém que é líder, que tem conhecimento. Mas às vezes um jogador diz: professor, professor de quê? De matemática ou de português? Não sou professor, não é? E como disse Amaral, volante, que o senhor acompanhou jogar no Palmeiras, no Corinthians e vários clubes, no Vasco, quando ele foi para o Benfica, ele pediu um tradutor, né? Porque ele teve tradutor no Japão. Mas vou dizer curiosamente o Amaral. Sabe quem é que foi buscar o Amaral ao Parma? Não. Foi o meu pai, que nessa altura era diretor executivo do Benfica. Olha, tá vendo? Acabamos de saber a informação. Então eu trouxe hoje um tradutor aqui para entender, bater um papo com o professor para falarmos em português. Estou brincando, é claro. Gente, entrevista vai ser muito bacana, tenho certeza, com o técnico do Clube do Remo, a partir, assim depois do intervalo, no nosso Liberal Mais 98.9, já explodiu ali o YouTube, né? A galera já está chegando, vai dando like, vai se inscrevendo, vai compartilhando aí para mais gente acompanhar, joga nos grupos de Zap também. Vamos ao intervalo, pessoal da Liberal FM interior do estado, eu agradeço, um forte abraço para todo mundo. Vamos lá, são 12 horas e 56 minutos, chegou a hora de batermos bola, chegou a hora de falar de esporte para você. Hoje eu estou com o Matheus Pauxis e também com o nosso querido João Vanderlei. Fala, Matheusão, quais são os destaques de hoje, irmão? Boa tarde, Abner, João Vanderlei, nosso convidado aqui, o professor, o Mister Antônio Oliveira. E destaque para essa semana do Clube do Remo, que foi mais curta para a preparação para o jogo contra o Novo Horizontino. O Leão, que está com algumas dúvidas ainda em relação ao Marrone, por exemplo, que ainda está em transição. Pedro Rocha deve voltar para enfrentar o Novo Horizontino, mas Klaus é a ausência certa. Você quer escalar o time do professor? Para esse confronto diante do time paulista, que é um confronto direto pelo G4. Leão Azul também, que tem algumas informações em relação ao mercado, continua ativo no mercado em busca de jogadores. E o Paysandu segue a sua preparação para enfrentar o Coritiba no sábado. Papão que vai sem o Rossi, jogador que está com um problema físico, mas vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Coritiba, jogo em que Claudinei Oliveira deve colocar algumas novidades no time titular, entre elas Thiago Heleno, zagueiro que passou muito tempo no Atlético Paranaense. Quanto tempo para voltarmos, meu caro Lino, para o rádio, para a gente poder... 40 segundos? Ótimo, é muito rápido. João Vanderlei, boa tarde, estamos recebendo o técnico do Clube do Remo. É isso, Abner. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, né? Vamos falar bastante de futebol paraense e também da expectativa, né, do Clube do Remo para esse jogo tão importante contra o Novo Horizontino, duelo direto ali pelas primeiras posições na tabela e esperar, né, para que o Clube do Remo volte para o G4, porque o Cuiabá ontem tirou o Remo. É verdade, mas não há de ser nada. Pô, me deu uma esperança o time lá de Manaus, mas a coisa acabou não acontecendo. Fez 1-0, mas depois tomou a virada para 3-1, me irritando ainda mais do Remo não ter vencido o Cuiabá. Estava no treino ontem, quando o Amazonas abriu o placar com 3 minutos. Abner Luiz. O Amazonas, Samara comemorou. O problema foi depois que veio os 3 do Cuiabá. A culpa é da Samara, os 3 gols do Cuiabá. E olha, são 12 horas e 58 minutos. Vamos lá, gente. Bota no play, valendo agora, vamos entrevistar o técnico Toninho. Rapaz, o Tony, eu dei a informação primeiro do que o Clube do Remo, que seu pai esteve aqui na década de 60, jogando pelo Benfica, estreando pelo Benfica, né? O Eusébio na época na equipe, jogando contra o Clube do Remo, a partida foi 1-1, foi o primeiro jogo profissional do seu pai, não sei se isso pesou, né?
de você estar aqui em Belém hoje, trabalhando no Clube do Remo. Mas, Antônio, a gente tem muita coisa para te perguntar, muita coisa para a gente bater uma resenha com você. Então, vamos nessa. Vamos começar pelo seguinte. Você faz um mês, praticamente, que está no futebol paraense. Para você, não tenho dúvida alguma, como um europeu e que passou por equipes só de Série A do Campeonato Brasileiro, seja um desafio a mais o norte do país, a Série B do Campeonato Brasileiro e pegar um trabalho que já havia iniciado, né? Eu considero ainda, Antônio, o seguinte, eu fiz esse comentário ontem aqui, tá? A gente tem percebido muitas críticas nas suas escolhas, né? Não na sua forma de treinar, talvez nem de jogar, mas nas escolhas de algumas peças. E eu disse, eu apostei no seguinte aqui ontem, eu disse o seguinte, olha, para mim, o técnico do Clube do Remo, ele não tem outro caminho, ele tem que testar nos jogos. Então ele tem testado nomes e está fazendo a sua avaliação e outros nomes estão chegando, ele está querendo encontrar um meio de campo, o ataque dele titular, quem realmente vai formar a defesa dele. Mas a pergunta vai muito em cima disso. O teu início de primeiro mês, a tua vinda para o futebol paraense, Antônio. Bem, mais uma vez, muito boa tarde. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Tenho a certeza que vai ser um momento bom entre todos, uma resenha ótima, onde, acima de tudo, as pessoas olharem muito mais do que o treinador, olharem também para o ser humano. Portanto, eu acho que isso, da mesma forma que como eu lidero os meus grupos, portanto, olhar para o jogador, mas por trás do jogador sentir que existe o ser humano. E acho que a partir desse pressuposto, acho que a conversa vai fluir. Para mim é um privilégio e uma honra poder estar primeiro no Clube do Remo, estar no futebol paraense, uma experiência diferente, nova, daquelas que eu já vivi ao longo do meu percurso, que me orgulha imenso, principalmente em clubes como o Atlético Paranaense, como o Cuiabá e como o Corinthians, portanto, onde vivi momentos muito felizes e que me conseguiram, ao longo deste meu caminho, ir conseguindo, através de objetivos conquistados, conquistar os meus próprios objetivos pessoais. A minha vinda para aqui é evidente que, eu até disse na apresentação, uma pequena percentagem advém dessa componente familiar também. Ainda há pouco tempo, o meu pai, é evidente que se estreou em 8 de agosto de 1968, frente ao Clube do Remo, no Baianão. O meu pai, até há pouco tempo, o estádio continua o mesmo, é o mesmo, e é capaz de estar ainda nas mesmas condições. E o meu pai mostrou-me uma medalha de ouro que o Remo lhe ofereceu, como ofereceu a todos os jogadores, e ele ficou com a bola desse jogo. Portanto, é algo que eu ouço desde pequenino, mas é evidente que é uma percentagem, mas é evidente que também não foi a razão maior de ter vindo para aqui. Eu costumo dizer que os projetos são as pessoas, e as pessoas que me endereçaram o convite, me fizeram acreditar, é gente vencedora. Eu, como alguém que tem uma ambição desmedida, acredito e tenho o objetivo claro de colocar, passado 31 anos, o Clube do Remo. Eu podia chegar aqui e dizer que vamos ver jogo a jogo, não, portanto, a partir do momento que aceitei é para ganhar, e tenho o objetivo claro de colocar o Clube do Remo, eu, os meus jogadores, toda a diretoria, toda a estrutura, de colocarmos o Clube do Remo de volta à elite do futebol brasileiro. Bom para o Clube do Remo, bom para o futebol paraense, será bom para todos, e eu tenho a certeza que no final vai valer a pena. Bem, eu vou passar para os meus colegas perguntarem também. Eu acho que não lhe respondi à pergunta que você queria relativamente às escolhas. É muito simples. Dentro deste processo há jogadores que estão a chegar, jogadores que eventualmente as pessoas olham, muitas das vezes olham mais para o nome do que para a condição neste momento do jogador, e pensam que é colocar lá o jogador e as coisas se resolvem, e isto vai ser o Real Madrid e o Barcelona. Portanto, as coisas não funcionam dessa forma. É um processo de médio a longo prazo, e a vinda de jogadores
num novo contexto, do novo clube, de uma cidade, um novo clima, uma nova forma de jogar, uma nova forma de liderar, uma nova forma de comunicar. Tudo isso influi e as coisas têm que ser de uma forma progressiva. E aquilo também advém também daquilo que é o rendimento que eu vejo, daquilo que eu acho que é o melhor para a equipa em termos daquilo que é o equilíbrio dela. Portanto, nós não podemos ter 10 avançados, portanto, temos que ser uma equipa muito equilibrada em todos os momentos do jogo. Sempre foi assim. Quem viu as equipas onde eu trabalhei, principalmente Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, onde houve claramente sucesso, e aqui não vai fugir à regra. Portanto, eu estou extremamente motivado, muito satisfeito por aquilo que as pequenas conquistas que a equipa vai tendo. Por exemplo, nos últimos 2 jogos fora ganhamos 4 pontos, portanto a equipa nos últimos 6 jogos fora ganhou apenas 4 pontos, fizemos os mesmos 4 pontos em 2 jogos que tínhamos feito em 6, portanto isso são pequenas conquistas que a equipa vai tendo. Eu costumo dizer, é evidente que às vezes a forma pode não ser a melhor. Eu próprio também, se chega à coletiva, também não vou vender uma coisa que não aconteceu, portanto também fui no último jogo, fui muito honesto em dizer que os primeiros 20, 25 minutos foram muito desafiantes para nós, e se não fosse realmente o Marcelo, o resultado poderia ter sido outro. É evidente que depois a equipa acabou-se por equilibrar, disse aos jogadores, mas há uma coisa que eu também me orgulhou, portanto foi uma equipa que nunca desistiu, acreditou e acaba por ser premiada, independentemente de ter passado por momentos de 25, 30 minutos desafiantes, como eu falei. Mas também aprendi com o meu pai que mais vale somar do que sumir. Eu acho que este ponto, da mesma forma como eu disse que contra o Cuiabá perdemos 2 pontos, aqui conquistámos 1, e eu acho que é somando pontos que nós vamos conseguir atingir o objetivo final, porque as pessoas, se atingirmos o objetivo final, vão ficar todas satisfeitas e depois já não vão olhar para a forma. É evidente que há momentos em que nós não vamos jogar sempre bem, nós não vamos jogar sempre mal, nós não vamos ganhar sempre. O adversário também joga, é uma competição completamente distinta da Série A, não tem nada a ver, portanto, extremamente equilibrado, e os resultados têm dito isso. Nós, acima de tudo, nestes campeonatos temos que ser consistentes e continuar a somar pontos. Até a característica do próprio jogo é diferente, é distinta, portanto, é um jogo mais de correria e menos de organização. E é algo que também tentamos incutir à equipa, para ela perceber os momentos do jogo e, de acordo com o jogo vai falando connosco, nós tomarmos as melhores decisões. E Antônio, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde. A gente percebe no Remo, no campeonato como um todo, né, antes da tua chegada aqui, parece que o Remo ele não consegue ditar o ritmo da partida, não consegue controlar o jogo com e sem a bola, sempre sente dificuldades, por exemplo, em casa, quando o adversário vem marcar alto, o Remo ele sente uma dificuldade para sair disso. Quando o adversário fecha muito o jogo, o Remo também sentiu dificuldade, isso aconteceu em algumas partidas, como contra o Volta Redonda. Primeira pergunta: qual é a tua ideia principal para esse início de trabalho no clube do Remo? 1 mês é muito pouco ainda para um treinador. Guardiola diz que pelo menos 1 ano tem que ser um tempo mínimo para um treinador. E o que dá para fazer, o que já deu para fazer, e na tua visão, onde o Remo ainda precisa melhorar a curto prazo? É claro que a médio e longo prazo deve ter uma ideia, mas a curto prazo, para começar a ter uma sequência de vitórias, agora tem 2 jogos em casa, o Remo, na tua visão, tu acha que falta um pouco desse controle do jogo, o Remo tomar a ação da partida, como ele fez muito bem contra o Cuiabá, por exemplo, ou ainda é uma questão que tu acha que não vai ser resolvida num primeiro turno, por exemplo, é um trabalho a ser resolvido durante a Série B do campeonato? Até sobre isso, e eu só disputei 2 jogos em casa, o primeiro da estreia num clássico, e o clássico são jogos sempre muito imprevisíveis, independentemente do lugar que ocupa cada time, mas, por exemplo, contra o Cuiabá fomos uma equipa muito consistente ao longo do jogo todo, portanto, é uma equipa que tem um padrão, que isso é algo que nós conversamos muito e que não me identifico nada. Ela sofre muitas finalizações ao longo do jogo todo, mas isso já vem desde a primeira rodada. Basta fazer um estudo, e nós já o fizemos, do número de finalizações que o Remo sofre ao longo das partidas, portanto. É por isso que, sem surpresa nenhuma, o Marcelo acaba por ser o goleiro com mais intervenções. Isso é algo que me preocupa, por exemplo, mas
contra o Cuiabá foi algo que me deixou extremamente satisfeito. Foi o jogo em que menos finalizações sofreu ao longo da Série B, fomos uma equipa muito consistente, apenas faltou aquilo que nos traz pontos. Portanto, repara, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, mas acabamos por, na minha opinião, perder 2 pontos e todos ficamos tristes, ficamos frustrados, mas a forma como foi eu gostei. A única coisa que eu não gostei foi do resultado. É por isso que eu digo, as pessoas, o que interessa, e eu entendo, e a torcida terá sempre razão, é o resultado final, porque se ganharmos, formos massacrados e ganharmos com um gol contra, as pessoas não vão nem sequer querer saber. Portanto, se ganhamos 10 vezes consecutivas com 10 golos contra, portanto, isto é uma forma que eu estou a fazer explicar. É evidente que isto não vai suceder. Sim. Mas o que eu quero sempre é equipas equilibradas, sobre o ponto de vista das duas fases, que consiga controlar e perceber e interpretar todos os momentos do jogo, controlarmos o adversário sem bola. Foi algo que nós conseguimos contra o Cuiabá nos primeiros 25, 30 minutos, não conseguimos controlar. E que tínhamos mais critério nos últimos 30 metros. Para podermos, não interessa, nos 4 jogos que nós tivemos sempre mais posse de bola que o adversário, mas muitas das vezes isso pode não significar chances criadas. Portanto, eu acho que isso advém também nos últimos 30 metros, teremos mais algum critério, às vezes a qualidade e a característica do jogador. Portanto, temos jogadores que, por exemplo, como o Marrone e como o Regis, que eu costumo dizer que são abre-latas, que em espaços e contra equipas com blocos mais baixos conseguem-nos tirar o coelho da cartola. Quando quisermos um jogo mais partido, e isso também me aparece muito aqui nos jogos e a característica da Série B, quando começa ataque contra ataque, aí temos que colocar jogadores com mais velocidade. Portanto, mas isso também depende do rumo do jogo e do placar que eventualmente esteja naquele momento. Portanto, equipas organizadas, equipas equilibradas sobre o ponto de vista defensivo e ofensivo, que não sofra e que marque mais que o adversário. Antônio, boa tarde para você. Sou o João Vanderlei. Tive a oportunidade de estar no treino ontem, então uma dorazinha leve ontem lá. Não, tô de brincadeira. O que você aprontou no treino do Remo? Não fiz nada. Não, peraí. Vamos respeitar a audiência que está explodindo nesse momento no YouTube e no rádio. Né? Aqui é o seguinte, João. A gente está comportado aqui que a gente está tímido perante a você. É o primeiro treinador internacional que a gente entrevista. Mas a gente não vale nada aqui. Essa é a verdade, Antônio. A gente é crítico aqui, a gente é chato. Se a gente se apaixona pelo jogador, pelo treinador, aí a gente fica um doce, sabe, professor? Se a gente não, aí a gente fica pegando no pé, tá? Por exemplo, o Dandan, que foi embora. Jogamos uma praga para Dandan, que Dandan não vai ganhar mais no esporte, nenhum jogo, porque ele saiu do nosso leão, entendeu? Então, senhor, eu estou estudando aqui as suas colocações e tudo. Então, me veio a curiosidade agora. O que você aprontou? Não, você não vai falar, porque eu quero a versão do professor. Professor, o que esse rapaz fez? Não. Antes de mais, é sempre um prazer ter toda a comunicação social e a imprensa junto de nós. Portanto, faço questão. Há momentos em que são mais estratégicos, portanto, nós gostamos de ter um bocadinho mais de privacidade, mas hoje em dia no futebol tudo se sabe, portanto, nem que ponha lá um drone lá em cima na janela. É o Foquinha que conta as coisas. Você sabe quem é o Foca que trabalha lá? O Sandro Galtran? Não. Ele é o assessor da Samara, ele que conta os seus treinos, tudinho pra gente, viu, professor? Não, mas eu acho que aqui foi mais um erro de comunicação, mas imediatamente foi resolvido. Portanto, mas o que foi? João Vanderlei foi expulso do treino? Não, eles estavam a fazer, realmente eles estavam a fazer uma reportagem. Uma reportagem com o Marcelo, e eu até me apercebi, percebi mal de que a câmara estava virada para um exercício mais estratégico que nós ontem estávamos a fazer, mas imediatamente nós... Mas nós ele é espião, Não era. Sempre fique esperto, ele quer tomar meu lugar, o lugar do André Lohan, apresentador da TV Liberal, e quer derrubar o senhor. De forma alguma. Ele quer assumir o Remo, fala aí. Olha, Antônio, tudo bem? Ontem, acompanhando o treino, deu para ver a movimentação e... Sem, é claro, indicar quem era titular, quem era reserva, estava todo mundo ali meio que misturado. Mas tem algumas caras novas no grupo, e você está quase um mês no Remo.
O quanto você já conseguiu conhecer dos jogadores que já estavam aqui? E seu exercício de ontem também serve para conhecer o que esses caras novos que chegaram essa semana agora podem fazer? É mais ou menos esse o sentido, mais ou menos, do trabalho de ontem? É evidente que ontem era um trabalho que foi comum para o grupo, e depois a primeira atividade foi comum para todos, e depois a segunda atividade já nós retirámos os jogadores mais desgastados e que competiram mais do que 45 minutos, 60 minutos no último jogo. É evidente que nós também temos algumas baixas, algumas lesões, infelizmente, de alguns jogadores que tinham vindo a ser principalmente consistentes e regulares. Às vezes, eu entendo mais uma vez o torcedor, que é mais passional, mais emocional, e muitas das vezes há jogadores que fazem trabalhos consistentes e muitas das vezes invisíveis, que não dão tanto nas vistas, portanto, e outros agora que vão ter a oportunidade, portanto, porque o futebol, como na vida, são oportunidades que Deus nos dá de mostrar aquilo que nós valemos, a nossa qualidade, a nossa competência, e alguns neste jogo realmente vão ter essa. Portanto, espero que estejam num dia feliz. Nós já programámos, independentemente de não estarem todos, já programámos e estávamos a trabalhar mais sobre o ponto de vista da organização ofensiva. Parece-me, e tentarmos ler aquilo que será o raio-x da próxima partida. Parece-me uma equipa que, por jogar em casa, vai tentar assumir mais o jogo. A outra equipa, uma boa equipa, bem orientada, porque hoje em dia já não há equipas fáceis, portanto, nem há vencidos nem vencedores antecipados. Temos que, durante aqueles 90 minutos, demonstrar que somos melhor que o adversário, e nós amanhã vamos ter essa oportunidade. Mas o Márcio me permite, Antônio, sobre o Felipe Vizeu. Ele voltou a treinar ontem, pelo menos foi o que deu para ver. Ele vem tendo um campeonato um pouco ruim, né? No jogo contra o Cuiabá, Um pouco ruim sou eu. Um pouco ruim sou eu. É o seguinte, professor, deixa eu interromper aqui a entrevista. Porque é o seguinte, eu queria fazer sozinho essa entrevista aqui. Porque para fazer essas perguntas de mamão com açúcar, eu trazia o treinador, pô. Não é não? O chat tá revoltado, não. Eu vou chegar no ponto. Porque o Mataus não. Mas você é repórter na TV. Sim. Também você até não no rádio. Desculpa te estar brigando aqui. Pô, chega na coletiva lá, professor, como foi o jogo? Ele vai dizer o que ele achou do jogo, pô. Professor, por que o Vizeu não faz porra nenhuma no campo, professor? Que isso? Ele tem um sócio torcedor, ouro, que ele fica no campo. Porque é o seguinte, professor, bora falar a verdade aqui. O senhor é o treinador, o senhor é o líder, né? E a gente tem o nosso comentário, a torcida tem um comentário dela, perfeito? Eu acho que é sua obrigação, sim, eu acho, proteger o seu clube, os seus jogadores. E tem coisas que, eticamente, por mais que o senhor entenda, que as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. Sim. Tem coisas que a gente pensa, mas não fala. E tem coisas que a gente fala e tem que saber a forma de falar. O Brasil está cheio aí de negócio de regulamentação de internet. Aí o cara chama o presidente de corno, de ladrão, ele não quer ser punido. Mas é minha livre expressão. Porra, tu tá chamando o presidente do STF de ladrão e corno, tu não quer ser preso? Diz assim, olha, eu não gosto do presidente do STF, eu acho ele muito ruim nas suas decisões, eu odeio esse cara, tu não vai ser preso. Tenho certeza disso, não é isso? Então vamos lá, professor. O nosso querido João falou a respeito do Vizeu. O senhor tem alguns jogadores no seu plantel que a torcida já não aceita mais? Ou queria que o senhor trocasse, de repente, em cima de alguns comentários? Claro que o senhor não vai fazer seu trabalho focado no que a torcida acha ou o que a gente acha, não é não? Sim. Então você complemente a questão do Vizeu. Como recuperar a confiança dele? Porque ele saiu vaiado por mais de 20 mil pessoas no Mangueirão naquele jogo contra o Cuiabá. O Luan Martins deu entrevista logo depois daquela partida para a nossa reportagem e falou que ele é um cara que tem muito potencial ainda para dar. Só que a reclamação da torcida ele ganha muito e entrega pouco. Como é que dá para recuperar um jogador que está passando por um momento ruim agora como esse? Só mais um complemento, professor. Eu não cobro do Vizeu gols, professor. Eu cobro do Vizeu, pelo menos, professor, que ele ajude para marcar e faça a parede para os colegas. Ele não consegue, professor, fazer a parede para os colegas.
Todos os jogos que ele entra é no momento do jogo que o Remo muito precisa e a bola vai no pé dele e ela retorna como contra-ataque. Já teve jogo que o senhor não estava, que o Remo estava 1-0 e o Remo pegou 4 ou 5 contra-ataques com a bola no pé dele. Vou lembrar do jogo contra... Não lembro se foi o Dragão lá em Goiás ou se foi o Atlético Paranaense. Porra, a bola no pé dele, professor. Faz de tudo, até pega com a mão a bola, bota debaixo do braço, que o tempo vai passar. Mas, porra, cara, um cara não conseguir fazer uma parede, professor. E o senhor, ele não pode culpar. Porque desde quando o senhor chegou, o senhor está insistindo em botar ele. Meio tempo. Acho que até já entrou como titular ou não? Acho que não. Mas o senhor bota meio tempo, bota tudo, só que não está andando. Só que aí, professor, o clube tem 2 anos de contrato com ele. 300 pau por mês. Como é que tu vira para um jogador? Eu entendo isso também, professor. Ei, tchau, a gente não quer mais tu. E a indenização de um cara desse tamanho? Então eu queria saber o que o senhor pensa. Dá para recuperar? O senhor não conta mais com ele? Porque esse jogo agora, ele não viajou, que ele acusou uma dor na perna. Né? Aquela dor que a gente conhece do futebol. E aí ele não foi com o senhor. O que o senhor pensa a respeito? Eu quero lhe deixar à vontade para falar sobre esse jogador. Olha, a primeira abordagem que eu fiz aqui relativamente ao jogador é que portagem o jogador ao ser humano. E há uma coisa que eu também fui aprendendo. Portanto, enquanto ele for jogador do Remo, eu não vou desistir dele. Portanto, agora, também eu disse que vou avaliando de acordo com aquilo que é o rendimento para tomar as minhas decisões. Portanto, sobre questões contratuais... mais uma vez, enquanto ele for jogador do Remo, ele será tratado como todos os outros. Agora, há uma coisa que eu também digo, mais uma vez, compreendo o torcedor. Para mim, ele terá sempre razão, independentemente de eu achar que o torcedor é sempre muito mais passional, muito mais emocional, e nós temos que ser os mais lúcidos, os mais racionais possíveis naqueles momentos. E isto serve para o Viseu, como serve para todos os outros. Já nos chega muitas das vezes irmos jogar fora e estamos a jogar contra a torcida adversária, que já é difícil. Agora, é evidente que nós, como equipa, temos que chamar o torcedor para nós, através da nossa forma de jogar, através de questões volitivas, de entrega, de agressividade, disciplina, rigor, eles sentirem-se e se identificarem com aquela equipa, com aqueles jogadores. No final, podem fazer o juízo final. Isto sou eu a dizer o melhor dos mundos. Até lá, vamos tentar apoiar ao máximo essa equipe. E é o que eles têm feito e fazem uma festa tremenda, linda. Já passei por um dos grandes, se calhar, dos 2 maiores clubes do Brasil, como é o Corinthians, que fazem uma festa. Estes estão ao nível deles. Portanto, e isso... até fiquei com pele de galinha só de ver aquele primeiro jogo, a forma como eles vibram, a forma como eles torcem. Portanto, no final fazem o juízo de valor, e aí também exijo aos meus jogadores que respeitar o juízo final. Portanto, e esse aí é uma questão que em nenhum momento vou permitir a nenhum jogador que conteste algum juízo relativamente àquilo que é o torcedor, porque ele é o que está sempre correto. Até lá, apoio total, porque colocar-nos a torcida contra nós já é desafiante. Jogar contra o adversário, jogar contra a torcida, colocarmos a nossa própria contra nós, acho que vai ser mais desafiante. Na quinta posição, né? Na quarta, quinta posição. Pronto, mas isso eu mais uma vez, compreendo, mas é mais um apelo. Epá, podem insultar, no final podem insultar, podem chamar de burro, de tudo e mais alguma coisa. Até lá, vamos apoiar, porque, como vimos no último jogo, foi ao último minuto que marcámos o golo. Portanto, e eles serão sempre muito importantes para nós, para este objetivo que todos nós queremos e que há 31 anos este clube persegue. E, Antônio, é o seguinte, eu falo muito isso aqui, a gente toma muita porrada aqui. Muita porrada a gente toma em todos os programas, por sinal. Porque a gente não é só torcedor do futebol paraense, né? A gente também é crítico, a gente também trabalha aqui com jornalismo e tal. Uns entendem muito pouco, outros, como eu, entendem muito de futebol, por exemplo. E aí, o que eu quero te dizer, cara? A gente critica aqui, não é um resultado, sabe? Eu criticava os resultados antes de você chegar,
de tomar esse gol no último minuto. Porra, isso me machucou muito nessa Série B, já em vendo o Remo jogar, antes de você chegar, tá? Mas, pô, Antônio, te dizer uma coisa, cara. A gente critica a forma de jogo e o rendimento de jogador, sabe, cara? Isso incomoda muito a gente. E eu vou bater na mesma tecla, cara. Tu não conhece todo mundo ainda. Não é possível, cara. Porque eu vejo algumas escolhas que você faz. Eu acho que às vezes você faz essa escolha mais pelo entrosamento que esses caras já se conhecem, ou então pelo pulmão, do que pela qualidade. Eu vejo muito assim, é um papo franco que eu tô tendo contigo. Porque não é aceitável, cara, de boa, que um cara que treinou o Corinthians, você é ídolo no Cuiabá, você tem um respeito. E outra coisa, para com esse negócio de dizer que o adversário é não sei o quê. Não tem nem o Real Madrid, não. Já fiquei com raiva de você semana passada. Porque a gente vai enfrentar o maior adversário que a gente vai enfrentar. Não é nada. O nosso maior adversário é o Remo, rapaz, desses caras tudinho. Mas é o seguinte, eu entendi que tu encerra. Deixa eu te falar, e o Cuiabá vai brigar porque tem grana, meu irmão. Tem grana. Acabou de levar um cara do esporte que estreou ontem e já fez o gol de cabeça. Carlos Alberto. Mas eu quero te dizer o seguinte, velho. Porra, cara, eu fico assim me questionando. Tu tiveste eu vou botar algumas coisinhas. Tu tiveste o lateral direito com problema psicológico, tava com medo da pressão alta dele, questão de coração. Tu tem um lateral bom, cara, lá. Um cara maduro. Tu não lançaste o cara, tu já lançava no segundo tempo. Aí a gente vai para a dupla de zaga. Eu vejo esses defeitos no Remo, sabe, Antônio? Não sei se tu vê. Vamos para a dupla de zaga do Remo. Tu tem um puta zagueiro, que é o capitão, infelizmente machucou 2 vezes. Voltou, o Reinaldo, acho que ele voltou até mais cedo e machucou de novo, infelizmente, no início do jogo. Aquilo foi um golpe para ti, contra o Cuiabá. Tu tem o Klaus, que é um bom zagueiro, mas não termina um jogo. Ou ele tem cãibra nas 2 pernas, na língua e no cérebro, ou ele, infelizmente agora, foi baque. Mas ele não termina jogo, não tem como, mas é bom zagueiro. Na lateral esquerda a gente tem o Sávio, dono do Mangueirão. Ele disse que o Mangueirão é nosso, então seguimos. Mas o que eu fico puto com o teu time, mano, eu vou te dizer o que é, velho. É o meio de campo. E tu não tem culpa nenhuma. Porra, o teu melhor jogador de meio de campo só joga 20 minutos. Não sei se agora com essa parada dele de 1 mês, tu tá ganhando uma puta contratação, mano. Que é o carequinha, o Messi lá. É o Regis. O Regis. Ele tá sabendo o que eu tô falando, pô. O carequinha, eu só tenho um careca lá no meio de campo. Mas, Antônio, o futebol que eu vi tu botar o Corinthians para jogar, o Cuiabá para jogar, vai ser impossível, cara. Se o Cantídio aí que entrou não te der essa condição. Porque, irmão, se tu pega o Jaderson e baixa ele para sair com a bola, tu perde o Jaderson para encostar nos teus atacantes. Tu não tem, cara. Tu não tem, irmão. A saída de bola e a construção de bola do Remo é horrível. E não é por falta de treino. Eu estou sabendo que tu está pegando os caras, dividindo o campo e fazendo eles tocar a bola um para o outro, coisa de escolinha, 4 horas por dia, pô. E no campo a gente não vê o Remo com a bola, velho. O volante receber, vou até levantar aqui, professor, que eu já fui um grande volante. O volante lá, pegar os zagueiros com a bola, esquece. Né? Só não tem zagueiro que joga com a bola. Então pegar essa bola aqui, toca lá, toca aqui também, e toma lá. Não tem, velho. É meter pro pontinha, que infelizmente não tem produzido o que produziu no início da temporada, ou meter pro teu artilheiro da Série B. Que contra o Cuiabá, professor, essa bola não chegou para ele, o senhor sabe disso. No primeiro tempo chegou uma bolinha, que foi a única até que o Remo chutou. Mas eu estou incomodado com o seu meio de campo, professor. Talvez seja por isso que o senhor está mandando buscar. Não que estão aqui não prestem, não é isso. Só que com essa dificuldade, professor, por exemplo, o Pedro Castro, eu não descobri do que esse cara joga, professor. Eu ainda não entendi, eu queria que o senhor me dissesse. Ele é meia, ele é volante, ele é o primeiro volante, eu não sei, professor. É que ele fica ali no meio, ele fica no casamento, na festa. Então, se pedir para ele ir e cantar, ele vai. Se pedir para ele... E ele é o titular absoluto desse time e acabou. E com o Antônio ele recuou, né? O Pedro Castro. Aí o senhor fez isso. O Pavlov, o senhor tem um jogador lá que é o Pavlov. O Pavlov, ele tem essa qualidade com a bola. Mas o senhor já pegou e já botou ele pro lado e tá botando o Luan. O Luan não dá um passe de meio metro, professor. Aí, para minha língua ser queimada, ele vai e empata o jogo. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? O meio de campo, professor. Encontre o meio de campo, pelo amor de Deus. 2 volantes que joguem com a bola e um meia que jogue. Porque eu acho que o senhor vai ter esse jogo que o senhor está prometendo para a gente. Eu estou muito errado, professor, no meu comentário?
Não, essa é uma opinião que eu respeito. Eu respeito todas as opiniões, portanto, e mais uma vez, quem está no dia-a-dia e tem uma ideia clara daquilo que pretende para a sua equipa, é evidente que eu queria ter o Vinha, o Vitinha e o João Neves. Resolvíamos o problema todo. E assim, é evidente que há alguns jogadores que estão a chegar, portanto, há alguns jogadores que já não jogaram, e isso é preciso nós também, às vezes, mete este, mete aquele, é assim. Há alguns jogadores que ainda não estão em condições de poder jogar muito tempo, portanto, há a minutagem que nós temos que respeitar, às vezes até passamos um bocadinho para podermos acelerar o processo de integração desses jogadores, esses jogadores entrarem dentro de uma forma de jogar que eles ainda desconhecem e que só o treino lhes poderá dar isso, portanto, através da repetição, para consolidar comportamentos. É essa forma que eu enxergo o treino e o jogo. É evidente que de quem está de fora, muitas das vezes, mais uma vez eu falo, pode ser de uma forma mais passional, mais emocional, mas temos que arranjar também alguns equilíbrios dentro daquilo que é a equipa. Por exemplo, o Caio Vinícius esteve algum tempo fora de lesão. O próprio Luan, na minha opinião, teve um rendimento aceitável. Portanto, nós temos que arranjar razões plausíveis para podermos criticar ou elogiar. Ou então, por exemplo, o Caio ter novamente o seu espaço. Por exemplo, agora o Caio, infelizmente, o Luan não vai poder jogar. E infelizmente vamos perder o Luan por muitas semanas. Portanto, é menos um jogador que nós temos. Por quê, professor? Porque eu já estou a dar trunfos ao adversário, mas isso, o futebol não tem segredos, portanto, o futebol é aquele momento, é a maneira emocional e a equipa mais estável emocionalmente, aquela que tem mais coragem de jogar, aquela que é mais disciplinada, aquela que é mais rigorosa, aquela que é mais concentrada, naquele momento é aquela que vai vencer, porque infelizmente teve 2 fraturas. Portanto, o Klaus fraturou o nariz, portanto, vai ficar muito tempo parado. O Luan teve 2 fraturas. Teve 2 fraturas. E também é de tirar o chapéu de alguém que se sacrificou, mesmo com as fraturas durante o jogo, que me pediu quase para sair, pediu quase para eu, disse assim, vais lá para a frente. Foi nesse momento que, pelo menos, não perdemos um jogador para não igualarmos o número para ficar 10 para 10, vais lá para a frente. E ele sacrificou-se, teve que saltar com 2 fraturas. As pessoas podem dizer assim, pá, mas coitadinho, não. Mas não ter a bola não te incomoda, cara? É? Não ter a bola no meio de campo trabalhada não te incomoda? Mas, por exemplo, tivemos em alguns momentos do jogo, e isso tem muito a ver com as características. Por exemplo, jogar com o Pedro Rocha e com o Marrone nas pontas é diferente de jogar com o Adailton e jogar com o Janderson, que são jogadores de velocidade e não são jogadores de espaço interior. Já o Pedro e o Marrone me conseguem dar esse espaço dentro, e esse refino. O Regis consegue jogar em espaços curtos. Há jogadores de velocidade que precisam de profundidade de 50 metros para correr, outros conseguem em espaços curtos encontrar encontrar espaços, combinações, associações, onde nós consigamos sair dentro de uma zona de pressão que o adversário nos colocou. Isso tem muito a ver com as características dos jogadores. Por exemplo, o Pavani entrou bem, portanto, se calhar num jogo se calhar onde o Jadranson não esteve tão bem, mais apagado, portanto, mas aí também vem o piso também, que é assim, eu não sou daqueles que procura desculpas, eu procuro resultados. Ele já tomou o terceiro cartão. Ele já tomou o terceiro cartão. O Pavani também, está fora também neste jogo, portanto, eu não procuro desculpas, eu procuro resultados. Portanto, o Regis vai ter mais minutos? A condição clínica dele vai permitir? Ele até neste jogo aqui foi mais além porque eu lhe pedi. Portanto, nós temos de ter alguma paciência. Eu não entendi, o senhor pediu. Ele foi mais além do que aquilo que estava estipulado. O Regis. O Regis, pronto. Eu não ando também de olho tapado, sei onde é que está o talento, sei onde é que eles nos podem acabar e a decidir jogos, porque acho que nos últimos 30 metros tem-nos faltado alguma criatividade, portanto,
alguma qualidade, principalmente para atacarmos a profundidade, entrarmos os espaços por dentro e atacarmos por fora, e algum critério na definição nos últimos 30 metros. Mas isso é com trabalho, com confiança, com as vitórias. Portanto, fomos ganhar também num campo extremamente difícil, onde o Avaí, que era o quarto levou 4. Portanto, Pior. pronto. Pior, e marcámos já 2 golos nos últimos minutos. Portanto, Antônio, isso também... Tinham perguntado da avó? Então, ele vai entrar nessa agora na nessa sequência, pergunta. inclusive. O Antônio Oliveira não gosta do Davó. O Davó fez alguma coisa pra esse homem. Eu gosto de toda a gente. Falou mal de Portugal. Acredita em toda a gente. Ele treina mal, professor? Não, todos treinam, todos se entregam. Uma coisa é entregar, outra coisa é depois, sobre o ponto de vista técnico, estarem bem, serem mais assertivos. Porque é uma coisa que eu falei aos jogadores no final, que estava puto com eles. Eles sabem, portanto, isto para mim é muito simples. Mas não estava puto com eles porque eles correram e acreditaram até ao fim. Eu estava puto com eles, que pela qualidade que eles têm, podem fazer mais. E sobre essa questão de característica, se chegasse a citar o Gostei da Adailton resposta. entre os pontas, né? O Remo ele já usou como centroavante, podemos dizer assim, né? O Marrone, Felipe Viseu, Adailton, Matheus Davó, no último jogo com o Flávio, se eu não me engano, contra o Operário, ele entra assim. Na tua visão, esse centroavante do Remo, a característica principal que ele precisa ter é mais a cara do Marrone, um pouquinho mais de mobilidade, até mesmo pelo pé canhoto dele, que traz uma dinâmica diferente. É mais a cara do Felipe Viseu, que te entrega talvez um pivô um pouco mais ou em teoria, ou um jogador como a gente viu o Adailton, quando o Marrone sai jogando mais por dentro, um jogador mais de velocidade para atacar a profundidade. Qual é a tua visão sobre a função do centroavante nesse time do Remo, em termos de características? E onde o Davó encaixa no teu time? Porque ele já entrou como um ponta nesse jogo agora, até pela circunstância, ele entra até mais pisando na área. E onde o Matheus Davó se encaixa nessa tua equipe, nesse primeiro mês de trabalho que tem o Antônio Oliveira? É evidente que eu nunca tinha trabalhado com o Mateus. E nós... só experimentando no treino e às vezes colocando o jogo, por exemplo, no primeiro jogo coloquei como ponta direita, portanto, mas o Davó é centroavante. Portanto, o Davó é centroavante, é um jogador de ataque ao espaço, é um jogador de ataque à profundidade, é um jogador que tem que estar na última linha, sempre a fazer, como vocês dizem, o facão, constantemente para afundar a última linha do adversário. Agora é preciso depois ter alguém que... Deu passe, né? Pronto, portanto, isso aí é o melhor dois mundos. É por isso que eu falo. Uma coisa é você ter o Pedro Rocha e o Marrone. Outra coisa é você ter o Adailton e o Janderson, que são jogadores de velocidade, que o que é que eles querem? Querem que... Aí já faz sentido, por exemplo, você jogar com o Marrone, porque é um jogador que vai se ligar mais ao trio de meio campo, um jogador com mais mobilidade, e aí consegue pifar as bolas, quer nos 2 pontas que nós chamamos mais profundo. Agora, se eu quiser jogar com o Davó, já tenho que jogar com 2 caras nas pontas que têm um jogo interior, com a projeção mais dada pelos laterais. Portanto, há aqui um conjunto de situações que nós temos que casar as coisas para haver combinação dentro daquilo que é o nosso jogo. Portanto, e nós aí também, depois há o adversário, que temos que olhar para o adversário. O que é que o adversário sente mais dificuldade? Onde é que fica mais desafiante para ele? E esses centrais sentem mais dificuldade com um jogador móvel e nós vamos tirar a referência, ou precisamos de um avançado que fixe os últimos centrais e são mais lentos e têm mais dificuldade em controlar a profundidade. Há um conjunto de fatores e de situações que nós temos que estudar. Às vezes, eu digo sempre, peço a Deus que eu tome sempre as melhores decisões. Às vezes erro, como todo ser humano. Agora, espero é acertar mais vezes. Portanto, contra o Cuiabá, claramente nós retirámos as referências e tivemos que alterar a estrutura completa daquilo que era a linha defensiva do Cuiabá, que teve que colocar mais um homem lá dentro porque não estava a conseguir controlar a largura. Portanto, há aqui um conjunto de situações. Foi por isso que amassámos completamente o adversário. A única situação onde o adversário nos podia ferir era numa transição, e que realmente tinha lá um jogador que fui eu, por acaso, que o trouxe para o Brasil e que me deu muita ajuda no ano em que nós atingimos a Sul-Americana, mas é um jogador que tem mais dificuldades para jogar em bloco baixo, e são jogadores de segunda parte, quando o adversário está mais com linhas subidas para explorar a profundidade. Rapidinho, o Marrone, na tua visão, ele é centroavante ou ele está jogando por circunstância? Um jogador daquela qualidade pode jogar até zagueiro. Professor, o senhor trouxe o senhor permitiu vir um lateral, 2 zagueiros, um volante
um volante. E a informação de um meio atacante, né? O Diego Esse meio atacante o senhor já pediu também. Fica por aí, a princípio, o senhor acha? Não. Nós e o Remo vai ser e vai estar constantemente no mercado à procura de soluções sempre que venham melhorar, e não é para ficar igual aos que cá estão, é melhorar. Portanto, se houver no mercado algo que nos ofereça que seja melhor do que cá temos, ou que nós procuramos, ou que ainda seja um déficit que nós temos, o Remo vai ver. E como fica o plantel, professor? Porque está chegando e está fazendo 30, 35 daqui a pouco, 40 jogadores. Como é que o senhor vai satisfazer esse povo todo lá? Não, é evidente que vai haver saídas, que vai entradas, há saídas. Portanto, aliás, quem me conhece, eu gosto de trabalhar com plateios curtos. É evidente que nós estamos também, sobre o ponto de vista geográfico, num ponto extremamente desafiante. Portanto, extremamente desgastante. Em termos de logística, para esta equipa não é fácil. E por isso vai ser um bocadinho maior do que aquilo que eu costumo gostar. Mas aqui não há o melhor dos mundos. É evidente que vai entrar, mas vai ter que sair. Vamos ter que emagrecer o elenco, até porque há gente que não vai ter espaço e vai ter que procurar um espaço para poder competir. Portanto, porque o jogador parado não tem rendimento. Entendi. Olha, eu vou me despedir do professor. Já acabou? É porque, professor, a gente cobra aqui para receber entrevistado, sabe? Quando eu me aproximo, não vem dizer que o senhor é mão de vaca, professor. Porra, não vem dizer que você é mão de vaca. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Pode complementar. Eu nem precisava de dizer essas Só aproxima um pouquinho. Nem precisava dizer essas citações, porque essas citações estão sempre entregues a quem me representa. Mas quem me... O treinador se emocionou um pouquinho agora. Quem me conhece, sabe os meus... Às vezes parece um bocado assim, mal disposto, ou assim um bocadinho arrogante, não sou, independente. Às vezes é a cara, pode ser a expressão. Às vezes nós vamos para a coletiva, o resultado não apareceu como nós queríamos, vamos assim um bocado mal dispostos, e às vezes se calhar damos uma resposta, se calhar, que depois eu vou para cá, António, o que é que tu foste fazer? Nós somos seres humanos, as pessoas têm que olhar para nós como seres humanos. Tenho valores, tenho princípio que os meus pais me passaram, mas há uma coisa... Eu estou entendendo o que ele está dizendo. Deixa ele complementar que eu vou falar também. Vamos lá, professor. Eu não pedi, e já tive outros contratos na minha vida, não pedi nem aquilo que me apresentaram, eu não discuti aqui nem um real, em nada. Mas é assim, eu não precisava de vir para aqui justificar. Pega uma água aí para o professor, para ele tomar uma aguinha com a gente aqui. Mas há coisas que magoam, e estou aqui pela paixão e por um objetivo, que é um objetivo que não é um objetivo pessoal, mas também é um objetivo de um povo. Por isso, aqui vai só deixei esta ressalva. Acho que pode não interessar para ninguém, para mim interessa muito. Por que essa emoção, essas lágrimas, professor? Esse engolhar para um cara experiente do futebol europeu e aqui no futebol brasileiro, seriam as críticas que hoje a gente vê no início de um trabalho nas redes sociais? Ele escala esse jogador, ele escala aquele outro, qual é o âmago assim desse sentimento que lhe emociona? Isso faz parte do futebol. É evidente que nunca senti desta forma como senti desde há um ano. Mas isto faz parte e nós temos que viver com isso. Quem não quiser viver com a crítica tem que arranjar outra profissão, mas há coisas que magoam e até pela história que eu já construí, e as pessoas vale a pena ver no Atlético, no Cuiabá e no próprio Corinthians, porque deixei muitos amigos e principalmente deixei sempre uma porta aberta. Mas o que é que incomoda, professor? Mas o que é que incomoda? A mim não me incomoda nada. Portanto, era mais sobre esta situação aqui que eu falei
O dinheiro para mim não é tudo. O dinheiro para mim nunca foi tudo. A minha ambição, os meus valores, os princípios que os meus pais a forma de ser e de estar na vida, há princípios que eu nunca vou abdicar deles, mas para as pessoas saberem, não é o dinheiro que hoje me move. Portanto, por aí eu dar essa ressalva que houve aí que nunca mais acertava, não foi por aqui. Portanto, aqui, e tem aqui alguém que também que faz parte e sabe, eu não discuti rigorosamente nada aqui. Aqui à primeira eu vim pelas pessoas, pelo objetivo e para fazer um povo feliz. Senhoras e senhores, e me contaram uma fofoca. Você é fofoqueiro, professor? Eu sou fofoqueiro. É quem? Falei? A minha mulher é. A sua mulher é fofoqueira? Olha, se eu disser que a minha é fofoqueira, eu caio. Olha, porque aqui no Brasil quem manda nas nossas casas é nossas mulheres, lá em Portugal, não é? A minha também. Ah, a minha também. E professor, me contaram uma fofoca que foi o seguinte. Repar. O senhor ficou... Sabe cachorro de mudança? Já ouviu essa expressão? Não. O cachorro vai na mudança, né? Em cima do caminhão. Pô, vai se mudar, bota o cachorro tudinho lá, tudinho lá. Aí o cachorro cai. Ninguém vê. Aí ele vai cair num lugar que ele não sabe onde ele está. O senhor foi assim no reparo. O senhor chegou naquela semana e lhe botaram numa panela de pressão com 50 mil pessoas. Assim. Que diacho é isso? No meio da Amazônia. O senhor foi lá. Inclusive, acho até que teve um erro. Era para o nosso... Não posso falar essa expressão. Era para o nosso Flávio estar lá do seu lado. Professor, o último jogo foi assim e tal. Não vi o Flávio lá, eu senti que a gente perdeu nisso aí. Mas vamos lá. Aí o senhor perdeu o repar. Porra, ninguém quer perder o repar. Aqui o senhor pode ganhar de todo mundo, velho. Perdeu o repar. O nosso pensamento é tão pequenininho que a gente pensa assim, sabe? A gente fica brigando, Remy Paysandu. A gente tem que brigar com os outros, mas tudo bem. Aí me contaram, professor, que os 2 filhos foram pro jogo com a sua esposa e tal. Olha quem manda lá na sua casa. O moleque piraram com a torcida do Remo. Se emocionaram com a torcida do Remo. Quando acabou o jogo, eles voltaram no carro, voltaram chorando que eles perderam o clássico, repara. E isso teria mexido muito com o senhor e que o senhor está com sangue no olho para ganhar do Paysandu agora no segundo semestre quando for jogar de novo. É mais ou menos que o senhor viu os moleques chorando. Da mesma forma que eles já viveram outros clássicos e é para isso que nós trabalhamos, dá-me um prazer enorme poder, e nós queremos estar neste tipo de eventos com um estádio de 50 mil, 60 mil, 70 mil, seja lá o que for, e poder estar envolvido neles. E eles, é evidente que choraram pelo Remo, choraram mais pelo pai, como é evidente, porque é o sofrimento deles. Mas hoje, da mesma forma que eles sabiam as músicas eu não quero estar a ser repetitivo, de Cuiabá e de Corinthians, eles já sabem, os miúdos também são rápido a apanho, eles já sabem as músicas todas eu até diz lá como é que é, para eu não me perder quando o povo começar a gritar, eu também canto com eles. Então eles já sabem as músicas todas do Remo, da torcida, vão nos jogos. É evidente que agora, há 2 dias, eles regressaram a Lisboa, mas vão voltar. Eles vão voltar e vão voltar para nós celebrarmos juntos. Muito bem. Vai a esposa e os filhos todos para Portugal? De férias? Sim. Umas férias lá de boa e tal? Sim. Agora é férias escolares. Eles estiveram aqui durante um mês comigo, desde o momento em que eu cheguei. Portanto, já estávamos aqui no Brasil, em São Paulo, porque eu estou muitas vezes em São Paulo, portanto depois até passámos umas fériasinhas até virmos para aqui. Sentiram-se muito bem recebidos, eu senti-me muito bem recebido, gosto de estar aqui, sinto-me bem aqui, eu gosto de estar onde eu me sinto bem e as pessoas me acarinham, portanto, e depois as coisas com naturalidade, e quando existe um sentimento de harmonia entre toda a gente, onde toda a gente se sente bem, se gostam uns dos outros, tem tudo para dar certo. Olha, estava faltando essa entrevista, viu, professor?
para a gente terminar, Samara, já. Estava faltando essa entrevista, o senhor dá, para o povo conhecer o senhor como ser humano também, para falar da família, para falar do Remo, das suas experiências. A sua imagem, até então, eu acho que passava muito por isso que o senhor falou há pouco. Aquele cara sisudo, portuguesão, que vai falar de resultado e tudo mais, papapá, não vai sorrir na frente da câmera como você está sorrindo aqui. Então, o torcedor, eu achei muito rápida esse julgamento a seu respeito. Eu não estou falando de bola, estou falando da pessoa, do profissional, do treinador em si. Mas não é daqui, não é daqui. Não é daqui. Portanto, mas... Parece o Viseu colocando o microfone errado, professor. Está se posicionando errado no ataque. Mas não é daqui, mas também não importa. Importa é nós percebermos que, para além do profissional, há a pessoa que é pai, que é filho, que é esposo, portanto, que tem os mesmos problemas que toda a gente. Se o senhor der mais entrevistas para a gente, porque a gente detém a maior audiência, entendeu, professor? Se o senhor der mais... Se o senhor tem, o Dandan, ele atendia a gente, na hora do programa, a gente ligava por vídeo para ele. Ele estava lá pelo Remo, ele atendia a gente. Dandan, tal coisa porque aconteceu? Ele respondia. Aí por isso que ele ganhava. Se o senhor fizer isso com a gente, for nosso brother, o senhor vai ganhar um monte de jogo aí, pode ter certeza disso. Mas é isso, olha, a torcida quer o seguinte, o senhor falando mais perto dela, para ela lhe acarinhar, como o senhor falou, e o senhor não colocando o Viseu, aí o senhor vira ídolo. Vão botar uma estátua lá para o senhor, assim, Antônio Oliveira, Toninho 2, no Baianão e tal, mas e a torcida no Viseu? Ah, que a gente tá junto. Estão perguntando se o Antônio conhece o Pai Abner. O senhor conhece o Pai Abner? Pai Abner? O Pai Abner é uma entidade. Entendeu, professor? Por favor, amigo, por favor. Pegue por favor, pegue o material lá. Não, deixa a câmera aí. Outro Viseu, esse é o nosso Viseu. A previsão vai ser no dia anterior hoje. Professor, presta atenção. Pai Abner é uma entidade que mais acerta placar. Não erra um com 100%. Não é 100% de acerto. Eu vou me transformar nesse exato momento, professor, para o senhor ver. É um personagem, professor, não se Essa assuste. bola aqui... É um personagem. Essa bola aqui, daqui, meu amigo. Essa bola aqui, professor, pegue nela aí. É maciça. Dá sorte, é madeira maciça, tá vendo? Madeira maciça. Essa aqui é da década de 50. Esse aí não havia centroavante que cabeceasse. Esse aqui é um troféu que o meu avô ganhou, que foi um dos melhores goleiros do futebol paraense, da seleção. Na época tinha a seleção dos estados e tal. Ele ganhou em 1956, ele foi bicampeão pela Tuna e bicampeão pelo Paysandu e foi para a seleção paraense. Chama Dodó. Pegue aí no... Chama Dodó. Foi ídolo no Paysandu, inclusive. E aí, professor, a entidade, quando ela se inspira e ela olha na bola de cristal, ela revela o resultado dos jogos. E não erra, professor, é uma coisa absurda. E ele também, o Pai Abner, ele quando abençoa o caboclo, o cara fica abençoado. O senhor é católico, o senhor é evangélico? É católico, né? Lá os portugueses são... E quando amarra a perna... Agora, quando eu amarro a perna... O senhor lembra daquele... O senhor não estava aqui, aquele reparo Parazão, que o Pavalov foi passar o pé em cima da bola, tomar a bola dele... Primeiro jogo da final. Que foi 2-2. O Pavalov não veio ao programa, Pavani, e não atendeu ligação. Pai Abner jogou uma praga para ele. Aí veio o Repá, ele entregou essa jogada e o Remo era para meter 4 só no primeiro tempo. Aí saiu 2-2 o jogo. Então, aí depois eu tirei essa marra. Eu quero que o senhor traga o Viseu, mande o Viseu aqui, que se Pai Abner botar a mão no Viseu, professor, ele vai desembestar em fazer gol. Então, professor, a bola de cristal de Pai Abner está mostrando, Antônio Oliveira, o seguinte, que se tu continuar botando o Viseu, ó, tá mostrando bem aqui, olha. O Adailton, coitado, só sabe correr, bota ele com 15, faltando para o segundo tempo. Deixa eu ver aqui, professor, rapidinho, professor. Olha, tem um goleiro bonito. É o goleiro, nosso goleiro lá. Rangel. Um goleiro bonito, Marcelo Rangel. Deixa eu ver para cá. Davó. Ele é uma tiriça, uma preguiça, uma nhaca para treinar. Ele é de jogo, professor. Bote ele no jogo, tá? Bote ele no jogo, porque a bola tá mostrando, professor. Deixa eu ver mais aqui. Não tá bom, eu acho que... E se o Marcelinho não tiver com confiança, bote aquele... Pedro Castro, professor. Pedro Costa. Dá uma oportunidade. E olha, professor, olha que a bola mostrou, professor. Agora o senhor ganha tudo. Série A. Série A, professor. Como é o nome daquele lá do meio de campo? Aquele ruivo? Ruivo? Pedro Castro? Pedro Castro, professor, apareceu aqui.
O senhor tem que mandar ele em Portugal passar um mês. Ele nem cartão ele pega, professor, nem gripe, nem o terceiro cartão amarelo ele não pega, professor. No mais, é isso. O senhor está abençoado no Leão Azul. O senhor vai até o final da temporada. Vejo quanto o Novo Horizontino. Não vou lhe dizer tudo para o senhor não ir muito confiante, mas o senhor abre o placar contra o... No primeiro tempo ainda o senhor faz o primeiro gol, viu, professor? Faz o primeiro gol. Cobrem de Pai Abner, vocês que estão aí, cobrem de Pai Abner, tá? Está aqui Antônio Oliveira, pai, esposo, filho, se emocionou, técnico do Leão Azul de Antônio Baena, já tomou açaí, já comeu filhote, já está apaixonado e disse: eles vão precisar dos 3 pontos contra a gente lá no final. E eu pego eles lá. O senhor disse isso? Paysandu. Paysandu. É que eu vi na bola de cristal. Olha lá, olha lá, olha lá. Porque todos os jogos são para ser 3 pontos. É evidente que Isso é especial. se me disserem assim, quer subir à Série A ou quero o repá, Pai Abner, o que é que você acha? Eu acho que o senhor... Não, o Pai Abner. O Pai Abner... Eu depois eu vou-te responder. O Pai Abner, que é muito clubista, porque Pai Abner trabalha por Remo, sabe, professor? Ele trabalha por Remo, o Pai Abner trabalha por Remo. Ele tenta ajudar o Paysandu, sabe, professor? Mas ele é mais desse lado aqui. Eu queria ir para a Série A mesmo, professor. Sabe por quê? Porque ia cair 40 milhões e a gente ia fazer o nosso CT lá. Entendeu, professor? Acho que é importante para todos. Acho que é importante para todos, mas é assim, agora vou responder. Eu quero ganhar os dois. Tu quer ganhar os dois? Dá para ter os dois. Olha, Dá Antônio, para ter os dois. se você ganhar esse segundo repá, professor, e o Pai Abner está mostrando aqui que se eu continuar com o Viseu, o senhor não chega nem até lá. Mas espera aí, calma, eu vou tirar esse pensamento da bola. Sai daí, pensamento. O senhor vai ganhar o troféu de Pai Abner se o senhor ganhar o repá. Esse troféu é da história do meu avô, para o senhor botar na sua estante. É do seu avô? É do meu avô, pô. Tu não está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes eu já nem sei se você está a falar sério ou está brincando. Não, meu avô, Dodó, foi goleiro do Paysandu e da Tuna, 4 vezes campeão paraense, goleiro da seleção paraense de futebol. Ele era da Marinha do Brasil, foi ídolo da nação bicolor. E esse troféu ele ganhou como craque do ano em 56, entendeu? Aí, tá até quebradinho aqui. Eu herdei quando ele faleceu, eu fiquei com o troféu. E aí, eu vou ofertar pro seu Tônio, o seu pai. Não se o senhor subir para a Série A, se o senhor ganhar o próximo repá, tá? Aí o senhor vem aqui, eu vou lhe ofertar Pai Abner se o senhor ganhar o repá, porque Pai Abner vai ficar muito emocionado. Nessa altura eu venho cá. Tá, então pronto, tá combinado assim, eu vou me matar lá pro Pai, mas não tem problema nenhum. Muito obrigado, tá? Obrigado, essa pulseirinha aqui é de Nossa Senhora? Foi a minha esposa que me colocou aqui em Belém. É, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Santinha. Posso lhe fazer um convite? Pode ser, senhor. Pegue a sua esposa, os seus filhos, no Círio de Nazaré. Se o senhor botar o Viseu, o senhor não vai estar mais no Círio, que é em outubro. Aí, deixa eu lhe explicar. O senhor é nosso convidado para ficar no nosso camarote, nossa arquibancada, na Avenida Nazaré, na TV Liberal, para assistir a passagem da nossa Santinha, que é emocionante. Eu sou evangélico, mas eu tenho um respeito, um carinho muito grande por Nossa Senhora de Nazaré. E ela faz milagres, sim. Então, eu sei que o Remo também tem um evento dele em Nazaré, mas o senhor já está convidado com a sua família, com a sua esposa, em comungar lá com a gente esse momento que para a gente é de muita importância. Muito obrigado. E ela é remista. Será um prazer poder estar presente. O senhor sabia que a Santinha é remista? É, no mais do lado do Remo. Estou lhe dizendo. Gente, vê aí o comando liberal, Antônio Oliveira. Posso lhe chamar de Toninho a partir de agora? No Corinthians era Tonhão, aqui sou Toninho. Toninho, porque a gente é mano, maninho, entendeu? Tudo no diminutivo. Toninho Alegria com a gente. A partir de hoje, nosso cliente aqui na Liberal. O senhor jamais vai ter uma entrevista como essa em Belém, professor. Acredito. Não vai. No aqui Brasil. Aquele ali vive julgando taticamente. Não jogou em lugar nenhum. Não jogou em lugar... É zagueiro, pra ele horrível. tudo tá errado, né? Mataus, é. Sabe que eu disse antes de entrar, quando me falaram que era o Mataus, um dos meus ídolos de infância era o Lothar Mataus. É ele. E uma vez, eu penso que era a Roma, eu posso estar enganado, foi Benfica-Roma. O meu pai era treinador do Benfica.
e jogou contra a Roma. E eu queria muito um autógrafo do Lothar Matthaus. Então chorava. Então a minha mãe pegou no meu braço, fomos ao ônibus da Roma. Ela entrou para dentro do ônibus, foi buscar o cara cá fora, tirar a foto e ter o autógrafo Então, do já Lothar gosta de ti, Matthaus. Matthaus. E que veio treinar o Atlético Paranaense. Sim. É verdade. E o meu, sabe por que eu chorava? Fugi da escola 12:30, fui lá pro Hotel Rio, a seleção brasileira veio jogar aqui, joguei minha agenda para ele assinou. Eu fiquei muito emocionado. Fico até com vergonha de falar. Quem foi? O Neto. Craque Neto. Craque Neto, pá. Passados anos, Meu amigo, pá. ele veio aqui pelo Santos, na época que o Giovanni também estava no Santos. Fui pro African Bar, que era um pagode que sempre tinha Série A final de semana aqui, e os times iam para lá. Encontro o Neto no African Bar, um cara vomitando atrás de uma pilastra, mamado, era o Neto. Anos depois, eu já na imprensa, na Copa do Mundo de 2006, ele ficava na frente da nossa, como é que chama? Centro de imprensa, né? Ficava em Munique o centro de imprensa, e ele era da Rádio Transamérica, brigava com os caras todo dia. E era bem na frente do nosso, como se fosse assim, cabine aqui, era num centro de convenção. Era a matriz ali, dali a gente ia para os jogos, fazer os jogos e tal. E a gente começou a conviver lá, porque aquele cara que era meu ídolo, passei 40 dias olhando para a cara dele. Aí teve um dia que eu passei por ele e disse, Neto, o que tu lembra de Belém do Pará? Ele falou, Lapinha, porra, comi muita puta. Que era uma casa de mulher. Mas ele fala na Band quando falam de Belém lá. Mas ele fala, mano, ele fala. Ele pegou no teu pé quando estava no Corinthians, não? Nunca. Não? Nunca. Antes, pelo contrário. Foi alguém que se tornou uma pessoa que tinha um grande respeito por mim e eu por ela. Nunca pegou no meu pé. Aliás, muito pouca gente. Aqui a gente também respeita todo mundo. A gente brinca, tudo, faz as críticas, mas a gente respeita o ser humano, menos o Viseu. Tchau, galera. Um abraço para todo mundo. Antônio Oliveira, o Toninho Alegria com a gente. A gente volta amanhã. Olha, faz o corte aí, espalha a nossa entrevista aí com o Antônio.